Oi, queridos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa websérie Portugal Sem Filtro. E o tema de hoje é um tema que angustia muito o coração das mães e o coração de milhares de pessoas que querem mudar para Portugal e ficam pensando, meu Deus, xenofobia. Eu recebo muito essa pergunta no meu DM. É verdade que os brasileiros são atacados em Portugal? A xenofobia está em todo lugar? Como é que é isso? Gui, passo a bola para você. O tema cascuda as questões já polêmicas já passa logo para mim, né? As questões cascudas. Existe xenofobia em Portugal? Existe, assim como existe no Brasil, na Alemanha, na França, nos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo. Né? Para quem não sabe, vem do grego xenos, estrangeiro, gente, ele é muito inteligente. Fobia ao estrangeiro. Né? Isso é uma coisa que é histórica, né? E sempre existiu na história da humanidade. Então, assim, não é nenhuma novidade. Existe xenofobia em qualquer lugar do mundo. Ponto. Agora, Portugal é um país xenófobo? Não creio. Não, comparativamente com a Europa, Portugal é um país que tem níveis de xenofobia muito menores. Se a gente considerar, por exemplo, comparar com a França, com a Alemanha, que você vê outras questões muito mais sérias do que aqui. E até porque, eu não me lembro exatamente a posição do ranking, mas Portugal é um dos países que melhor acolhe os imigrantes. Né? Então isso aí já é um ponto que conta a favor. Né? Eu quero falar uma coisa com vocês, descendo mergulhando um pouco mais, né? Existe, é um fato. E é abominável, deve ser denunciado sempre. A gente não estamos aqui para colocar panos quentes. Não, nem é o nosso Tem que ser denunciado, sim. Né? Ninguém tem que ficar calado quando sofre alguma reação dessa. Tem que realmente ir à polícia e denunciar, porque existem leis, né, que coíbem esse tipo de atitude. O que eu acho, né? Tem vários, eu vejo as coisas por diversos ângulos sempre. A xenofobia é algo patológico que acontece no mundo inteiro. Dentro do Brasil, a gente tem xenofobia interna. Né? O carioca que chama o outro de Paraíba, o paulista... apesar de estarmos dentro do mesmo país, se você considerar... Que chama de baiano. Né, que, vamos dizer, entre aspas, o nordestino é estrangeiro em relação à população do sul-sudeste... Sofrem muitos preconceitos, sim. A minha família baiana sofre muito, sim. Sim, sim. Muito. Você, paulista, paulista que casou com carioca, o que eu ouvi por ser carioca? É verdade, não é verdade? Esse problema é seu. Mas é verdade. Então, assim, no Brasil a gente tem muita xenofobia interna no país. Então, vamos separar as coisas. Existe? Sim. Os brasileiros são atacados em Portugal? Que essa é uma pergunta que eu recebo muito. Não, isso não é verdade. O que acontece que hoje nós vemos muito mais casos condenáveis, abomináveis e inaceitáveis do que quando nós mudamos. Porque a base da análise aumentou. Quando nós mudamos, existia esse número aqui de imigrantes. Né? Hoje é desse tamanho. Então, óbvio que cresce. Exatamente, é a notícia, né? que surge assim, aumentou 5 vezes o número de denúncias de racismo, de xenofobia, óbvio, aumentou 5 vezes o número de brasileiros morando em Portugal, quer dizer, é natural que aumente o número de denúncias. Entende que tem uma questão da notícia boa, ela não vende? Sabe? Existem 75 mil crianças brasileiras nas escolas públicas em Portugal. Você não tem 75 mil denúncias. Não, você tem 10 casos, 15, 20 casos? Tem. Tem que denunciar, sim. Mas tem 75 mil crianças estudando nas escolas públicas aqui. Entende? Então, assim, eu acho que tem que ter um peso. A gente hoje tem uma mídia que inflama muito. As famílias que mudaram, que conseguiram escolas. A gente tem um caso de uma aluna da Jornada Portugal, 6 filhos na escola. Sim, absolutamente felizes, em Leiria. Então, assim, existe... Mas o país, isso não corresponde ao país. Até porque o português é imigrante. Você quer povo que imigra mais do que português? Sim. Existem milhões de interações diárias entre portugueses e brasileiros e portugueses e nacionais de outros países. E são interações absolutamente normais, felizes,
Obviamente, você vai ter uma rusga aqui, outra ali? Vai ter sim. Normal entre as relações. É normal entre as relações. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Nesses quase 7 anos vivendo aqui em Portugal, eu nunca passei por nenhuma situação. Se passasse, eu falaria, morderia, denunciaria. Morder mesmo. Denunciaria, eu ia fazer um uá! Vocês não têm a menor dúvida disso. Eu nunca passei por uma situação dessa. Iam falar, esta brasileira barraqueira. Não, nunca passei por uma situação dessa. Agora tem um outro lado da moeda que eu também queria que vocês pensassem. Eu acho que a palavra xenofobia, hoje em dia, ficou muito banalizada. Às vezes eu tenho a sensação de que o brasileiro passou a ter 5 anos de idade. Você chega, porque Portugal tem regra. Portugal tem regra. O não, ele não é dito com suavidade aqui em Portugal. Você chega para um português, a loja fecha às 5 horas da tarde. Você chega 3 para as 5, você não vai entrar. Ah, mas eu vou rapidinho. Não pode. Porque não é não. Entende? No Brasil, ele vai te olhar, ele vai ver se tem alguém ali. Vai. Porque tem a camaradagem. Eu não estou questionando se é certo ou se é errado. Eu só estou dizendo que aqui o não é não. Certo? Aí você chega 3 para as 5 na loja, o português vira para você, não pode, e que você não vai entrar. Ah, é porque eu sou brasileira. Entende que eu acho que tem uma banalização da palavra xenofobia? Tem uma dificuldade também da nossa parte em nos adaptarmos às regras, porque é um país cheio de regras. Você vai na farmácia, tem fila. Você tem que pegar aquele negócio. Não é questão de ser Portugal, Patrícia. Se você é um estrangeiro, né, num país, você não vai querer impor a sua cultura ali. Não você vai tem que se rolar. adaptar às regras, às leis, aos costumes isso. do país onde você está. A mesma coisa. O estrangeiro que chega no Brasil, não adianta, ele não vai conseguir impor o ritmo dele. Né? Ele vai querer chegar no horário das reuniões e vai querer que todo mundo chegue aos horários. É um absurdo as pessoas chegarem. Não, no Brasil é assim. As pessoas a reunião atrasam. marca às 10, começa às 10h30, 15 para as 11, o pessoal fala de futebol. É um costume. Sim. É um costume. Nem melhor nem pior. É cultural, né? Nem melhor nem pior. Você tem hábitos, você tem costumes dos países e você, sendo um estrangeiro, não importa onde você seja, você tem que, né, tentar se adaptar. Eu acho que a gente tem muita dificuldade em nos adaptar às regras. Entende? Por exemplo, você vai no supermercado, você vai ver lá a fila do açougue, né? Você vai chegar no açougue, tem fila, você tem que pegar a senha. Se você não pegar a senha, ele não vai te atender, seja você francesa, inglesa, portuguesa, entende? A gente tem que olhar também o quanto é a nossa dificuldade em se adaptar às regras e, é porque eu sou brasileira. Não, não é, é porque tem regra mesmo, concorda? Que tem você é brasileira mesmo. Não, é porque eu acho que também tem muito mimimi, sabe? Eu acho que a gente tem que olhar. Você quer ver uma coisa que dá muito pano para manga? A gente pode até falar isso em outro capítulo. Eu vou contar uma história muito engraçada. Eu posso até falar o nome dela porque é muito minha amiga. Eu tenho uma amiga chamada Priscila e ela morava aqui, ela voltou para o Brasil. E ela tinha um filho, Lorenzo, muito querido, que era piquititico. E ela levou o Lorenzo para a escola. Foi levar o Lorenzo para a escola, tararã. Aí ela chegou, a senhora da escola pegou o Lorenzo, aí ele começou a chorar. Aí virou e foi andando e ela foi andando atrás. Aí a senhora da escola olhou para ela, pois, pode deixar. Como assim? Eu não vou? Não, mas eu tenho que ir para a sala para fazer a adaptação. Adaptação? Opa, vou dar 3 tapinhas no rabinho e ele vai se adaptar, não se preocupe. Virou e foi embora. Isso é porque ela é brasileira? Não. É porque aqui não tem essa coisa da adaptação. Eu tive uma funcionária que ela levou 3 meses adaptando o filho na escola. Todo dia ela ia de manhã para ficar na sala. Gente, isso não acontece aqui em Portugal. Não. Isso não vai acontecer. Não é porque é brasileira, porque é turca, o que for. Provavelmente não vai acontecer na Inglaterra, não vai acontecer na Alemanha, não vai acontecer na França. Não, a Europa não tem isso. A Europa não tem isso. Não tem o poder do dinheiro, eu vou porque eu pago, porque eu tenho. Não tem. Você pode ser a pessoa assim mais top das galáxias, bolso milionário, isso não vai mudar. A regra vai valer para você também. Você também vai ouvir o não e vai ter que lidar com o não muitas vezes. Certo? Certo. Resumão, existe, mas isso não representa o país. Concorda, Gui? Concordo. Até porque, como eu já disse,
o português, ele é um povo imigrante. Então seria uma contradição assim tremenda. Não é isso? Vamos agora ao próximo episódio do Portugal Sem Filtro.